Quero trazer uma outra história aqui, Amado, para a gente poder comentar, para a gente não deixar de falar sobre isso. É importante, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi unânime da primeira turma do STF. Né? Agora há pouco, a gente estava começando o programa, essa decisão saiu a respeito dos 3 réus, né? Tornou réus, na verdade, agora, os 3 homens que são apontados como os mandantes da morte da Marielle Franco, que são os irmãos Brazão e também o ex-delegado, o Rivaldo Barbosa, né? E chefe da Polícia Civil, na verdade, do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa. Foi uma decisão unânime, como eu disse, então 5-0. Eles aceitaram a denúncia da PGR contra essas 3 pessoas. E aí é interessante, porque nessa sessão aconteceu uma situação ali, né? O relator é o ministro Alexandre de Moraes, e ele deu bronca nos advogados de defesa, gente, porque os advogados disseram, né, alegaram que não tiveram acesso aos autos, e aí o ministro Alexandre de Moraes, ele se irritou com essa história. Vamos assistir esse vídeo. Não é cabível que um advogado, doutor, venha aqui nessa tribuna e diga que não tenha tido acesso a todas as provas do processo. Isso é um absurdo processual que se faça. Eu tenho aqui o senhor, o seu escritório, tudo aqui certificado, tiveram acesso ao apenso 1 do inquérito 4955, que é a delação do Corréu. O fato do senhor querer a gravação da delação que não se encontra nos autos, isso não é cerceamento de defesa, porque ninguém pediu para que viesse aos autos quando houve a denúncia do Ministério Público. Olha só, inclusive a direção do PSOL também soltou uma nota com base nessa decisão de agora há pouco e disse o seguinte, abre aspas, não fosse a atuação do Supremo, poderíamos ficar sem respostas, dada a atuação agentes do Estado, dos agentes, né, do Estado, para encobrir um crime bárbaro e covarde em conluio com as milícias, numa mostra de que milicianos têm tentáculos em diferentes esferas de poder no Rio de Janeiro. Quer dizer, está corroborando, né, não há nenhuma novidade especificamente essa nota do PSOL, porque de fato a gente vem discutindo isso há muito tempo, mas é importante a gente ter essa decisão do Supremo, ainda mais unânime, né, Guilherme Amado, e não deixa sem resposta os mandantes do crime, então, virando réus do caso Marielle. Hoje a única dúvida que havia, pequena, mas havia, era sobre o Rivaldo Barbosa. Porque, conforme a gente já falou aqui algumas vezes, não tem prova substancial contra... Aliás, não tem prova, no sentido que a gente conhece como prova, não tem prova contra o Rivaldo Barbosa. Tem um conjunto de evidências que sustentam o que o Rony Lessa disse sobre ele. E ele trabalhava, né, com essa perspectiva, seus advogados, né, argumentou muito para conseguir ser ouvido antes desse julgamento pela Polícia Federal, foi ouvido, o depoimento dele foi muito fraco, ele foi desmentido, rebatido por várias pessoas que ele tentou incriminar no julgamento dele, não mudou em nada a convicção do Procurador-Geral da República, e a questão da prova, é claro que prova segue sendo uma coisa fundamental, mas o que a Polícia Federal pontuou nesse caso faz muito sentido. A gente está trabalhando a gente está falando de um caso que teve 6 anos de obstrução bem sucedida. Não é um caso normal em que houve um ambiente regular para a coleta de provas. Não. Foi um ambiente em que durante 6 anos se obstruiu a investigação. Inclusive, essa era parte do trabalho do Rivaldo Barbosa, né? Garantir que a investigação não ocorresse. Então, isso prevaleceu no entendimento do PGR, que manteve a denúncia, e prevaleceu no entendimento hoje dos ministros, que unanimemente, de forma unânime, aceitaram a denúncia. Eles agora são réus. E, conforme eu tinha falado já aqui, a previsão é que esse julgamento se dê ainda esse ano. Então, a gente pode ter no segundo semestre, sim, é bastante possível isso, os 3 réus condenados pelo assassinato da Marielle Franco, pela mentoria do assassinato da Marielle Franco.